Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Data System. Você já sabe, esse espaço aqui é para a gente falar sobre varejo, sobre gestão, sobre inovação, tecnologia. A gente fala sobre gente, sobre propósito. E eu sou o Alex Marques. A cada episódio eu trago aqui um convidado ou uma convidada super especial para poder compartilhar com a gente aqui das suas experiências. Vale também reforçar que este podcast é uma iniciativa da Data System. Nós somos uma empresa de software de gestão específico para o varejo de calçados e roupas. A gente ajuda aí mais de 5 mil clientes por todo o Brasil, levando aí gestão de retaguarda, inovação para o PDV, CRM, né, para você ali se relacionar com o seu cliente, trazendo toda essa experiência de omnicanalidade, também mobilidade. Então a gente ajuda aí desde franquias, multimarcas, né, em todas as regiões do Brasil. Fica o convite aqui para você, tá? Que está nos acompanhando. Segue lá, Data System Oficial. Vai ser um prazer poder conectar com você e conhecer um pouquinho mais da sua história, certo? Muito bem, então vamos dar início a esse nosso bate-papo aqui. Hoje, né, eu falo para vocês que eu sempre trago aqui um convidado e uma convidada super especial. Mas hoje é diferente, é mais do que especial, porque hoje é uma dobradinha aqui, né? A gente tem uma dupla, né, extremamente relevante e importante para o varejo, que vem aí, né, produzindo resultados aí bem bacana. Então eu tenho a honra aqui, né, de receber, né, nessa edição especial a Andréia e a Flávia, né, do time lá da Santa Lola. Desfalquei a galera lá, né, da Santa Lola, né? Bom, a gente tá no horário aqui já, que já é quase praticamente depois do expediente. Sim. Mas, pô, muito bom. Queria agradecer demais, primeiro, né, o Acesh, né, em estar aqui com a gente. Muito obrigado. E desejar para vocês que vocês sejam muito bem-vindas aqui no Conexão Data System. Andréia e Flávia, sejam bem-vindas. Obrigada, Alex. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Obrigada, Alex. Obrigada, Data System, por nos convidar. Acho que vai ser um bate-papo gostoso hoje, né? Muito bom. É um bate-papo de conexão, né? E olha só, vamos até para apresentar aí vocês, né, para a galera que está nos acompanhando, a gente tem a oportunidade de ter um público bem diverso, né? Então tem a galera que é mais de compras, a galera que é de vendas, nós temos a galera que é do financeiro, temos aqui a galera que nos acompanha, que são empreendedores, né? Temos aqui profissionais que estão ligados de alguma forma, diretamente ou indiretamente para o varejo, e eu estou aqui com duas especialistas, né? Vamos dizer assim, numa vertical, que é o marketing, mas que traz ali também, né, algumas ramificações. Então estou com a Andréia aqui, que é gestora, né, de toda a frente de VM, Visual Merchandising, Perfeito. da Santa Lola, e tô aqui com a Flávia, que cuida de branding também, marketing, né, da Santa Lola. É isso aí. Para a galera que está nos acompanhando aqui, deixar todo mundo na mesma página, a gente poderia já começar, né, explicando para a turma, né? Sim. Pô, VM, é só deixar lá a vitrine arrumadinha, que é VM. Quando a gente fala de branding, é só mudar a logo, né, da marca, que deixou mais coloridinho e tal, arredondou ali os cantos, é brand. Então acho que é uma oportunidade que a gente tem aqui para a galera que está nos acompanhando, a gente já começar, né, explicando, deixando na mesma página todo mundo, vocês que são especialistas ali, e trazer a visão de vocês, o que é, né, branding, o que é VM. Quem começa aí? Para o ímpar aí? O que vem antes? Brand vem antes? Acho que branding, né? Branding. É o branding que Começa a Flá, então, falando. Eu gosto de comparar, assim, de falar que o branding é como se fosse uma pessoa, né? Ela demonstra quem ela mostra o que ela faz, como ela se comunica, como ela se expressa. E a marca é assim também, né? Então, ela tem que ter uma personalidade, né? Ela tem que ter a essência dela, a personalidade, como que ela quer se mostrar para o mundo. Então, em resumo, quando a gente traz isso para um lugar mais próximo das pessoas, é essa pessoa, essa marca, como é que ela quer ser vista. Então, a gente traz muito a base dessa personalidade, dessa essência da marca e como que as pessoas querem me ver. Então, quando você lembra de mim de alguma maneira, é porque eu deixei um pouquinho da minha marca com você. Então, o branding, ele se resume em como que as pessoas enxergam, em como que as pessoas lembram de você. Então, não é só a logomarca, Exato. né? Então, é um conjunto de coisas que
traz essa consistência, essa relevância de você ser lembrado o tempo todo. E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais, né, sobre isso, né, sobre esse processo que a gente fala, vocês passaram por isso, né, recentemente, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, tem um case bem legal aqui de impacto realmente, impacto que a gente está falando de resultados, e é interessante, né, daí a gente olha para o VM, né, e aí a Andrea vai falar um pouquinho para a gente, fala que é esse tal de visual merchandising para a galera? Bom, eu vou pegar o gancho do branding aqui da Flávia, né? Porque o visual merchandising ele vai atuar sobre a loja física. Então, ele traduz também o branding da marca nesse espaço tão importante, né? Onde a gente tangibiliza ali visualmente a sensorialidade, os materiais, onde a gente conversa com o nosso cliente. Então, eu diria para você que a gente trabalha muito marketing sensorial na loja física. E o visual merchandising, ele vai tangibilizar toda a identidade da marca. Então, a gente traduz isso através de uma cenografia na nossa vitrine. A gente traz o aroma da loja, né, que traz a identidade, a lembrança da marca, o som, técnicas de exibição para a gente trazer essa experiência para o nosso cliente, fazê-lo permanecer mais tempo no ambiente da loja. Então, o visual merchandising, ele trabalha todos esses aspectos, né, multissensoriais para tangibilizar o branding da marca nesse ambiente físico. Que interessante, né? Então, a gente vai falar sobre isso também. Há essa conexão, esse alinhamento entre essas áreas, né? Sim. Que são conectadas ali. Eu queria ouvir um pouco de vocês, antes da gente aprofundar um pouco mais, né, no branding, ou até mesmo no VM, falar um pouquinho da Santa Lola, né? Pra galera que está nos acompanhando entender a dimensão, né, e o gabarito aqui das meninas que estão aqui com a gente hoje, né? Quantas lojas? Fala um pouquinho do grupo, né? A gente estava conversando aqui, são 2 marcas hoje, né, do grupo, mas conta um pouquinho dos números, do posicionamento, enfim, fiquem à vontade aí. Vamos lá. Bom, a Santa Lola hoje faz parte, né, do grupo SL Company, junto com a nossa mais nova marca, que é a The Gauss, né, que é um resumo de Design Gallery Shoes. É uma marca mais caçula de dentro do grupo, mas a Santa Lola hoje ela tem 311 lojas, né? A gente é uma rede de franquias. Desse número a gente tem 3 lojas próprias e hoje a gente atua em mais de 2.500 pontos de multimarcas. E a The Gauss hoje já está com 5 lojas, né? Então tá no comecinho, tem 3 anos de vida, a gente ainda está moldando, colocando ela para o mundo aí, mas hoje a gente está com uma rede bem consistente aí de lojas em todo o Brasil, a gente está presente em todos os estados brasileiros, então você pode encontrar uma Santa Lola em algumas cidades aí. Ah, que legal. E já é um baita desafio, porque o Brasil é grande demais, né, e ter essa presença aí praticamente nacional aí faz a diferença e traz bons desafios também para a operação, né? Bastante, E quando a gente fala, aí é uma curiosidade aqui, Santa Lola tá com mais de 20 anos, é isso? 21 anos. 21 anos. A The Gauss tá com 3 anos. 3 anos. E como que foi essa construção? A The Gauss tem muito da Santa Lola, né, quando a gente fala de marca, até mesmo de VM, ou vocês tiveram uma liberdade criativa ali, como que foi esse processo para criar, né, essa marca nova? Enfim, conta pra gente um pouquinho sobre... A Santa Lola, ela é uma marca de personalidade mais fashion, né? Então, a gente traz a tendência, traz a novidade o tempo todo, e a gente entendeu que tinha ali um espaço para essa mulher que não é tão fashion assim, né? Para essa mulher que ela gosta de ter ali essas atualidades do mundo, da moda, mas que ela tem um pouco mais de tradição, né? Então, ela gosta de um produto mais atemporal, né? Para essa mulher que gosta de realmente estar nesse lugar mais seguro, vamos dizer assim. Então, a gente percebeu espaço no mercado e aí nasceu essa vontade aí de trazer a The Gauss, uma marca nova, para também atender a esse perfil de mulher, né, um pouquinho diferente da Santa Lola, que já é essa mulher mais com informação de moda. Legal. E quando a gente fala de VM, né, Alex, Visual Merchandising, a gente respeita muito a identidade de cada marca. Então, a gente emergiu nesse universo, são 2 universos distintos, né? Arquiteturas de lojas diferenciadas. Então, a gente precisa emergir nessa identidade para traduzir os anseios, tangibilizar, como eu falei, a identidade da marca. Então, processos de construção distintos, né?
respeitando a individualidade de cada uma das marcas. Exato, cada uma tem a sua personalidade, Exato, né? Por é. isso que a gente traduz muito branding à pessoa, né? Então, a The Gauss tem a sua personalidade, a Santa Lola tem a dela, então elas andam em caminhos um pouco diferentes uma da outra. Quando a gente tem uma operação, né, talvez do tamanho de vocês assim, é uma operação relevante, surgem muitos desafios, né? Sim. E a gente estava falando aqui que as áreas precisam se conectar. Então, isso acontece, a gente tem os pares, né? Basicamente, aqueles pares que são diretos, né? Os departamentos, as áreas mais estratégicas. Conta pra gente esse desafio. Porque eu imagino assim, só com Santa Lola já existe um desafio de você manter toda essa conexão, essa integração, essa comunicação de todas as estratégias. Tudo que aquilo que é idealizado lá, a gente fala, pô, que você tem um processo todo criativo, estratégico, de estudo, Sim. né? E você vem tangibilizando isso, né? Depois com o VM, com o time, depois você tem produtos, basicamente, você tem as pessoas, atendimento, tudo isso tem que se conectar. Me fala um pouquinho como que é esse desafio de criar essa conexão entre as áreas, talvez principalmente para vocês aqui, né? Branding aqui, marketing com VM. Conta pra gente, vocês brigam muito ou não? Um pouquinho. Mas eu diria que são várias conexões, né, Alex? Tem o comercial, boa. tem o time de estilo também, né, que desenvolve todo o arcabouço de coleção. Eles viajam, traduzem pra gente, né, toda essa demanda de coleção que se usa. Então, é um processo construído em coletividade, né? Sim. Onde a gente faz um trabalho muito grande de pesquisa, de brainstorming, com um time de marketing, time de VM, para a gente conseguir concretizar os caminhos que a gente vai seguir, né? Então, a gente reúne os times, a gente tem, na verdade, um treinamento, né? Uma visão mais ampliada sobre os produtos, vindo, então, do time de estilo, que apresenta para a gente, né? A visão deles, iam pesquisas em Londres, Paris, Milão, uma pesquisa intensa, né? Rebuscada, com um olhar de pessoas também muito qualificadas e de muito tempo de varejo, né? Para trazer todo esse know-how para a gente assimilar e aprender junto deles. E depois a gente desdobra isso nas estratégias de brainstorming conjunto com os times. Legal. Um time grande, né, Flávia? É muito VM importante, Marketing. né? Assim, a gente, claro, tá aqui representando, Sim. né? Mas a gente tem esses times conectados, né? O time de desenvolvimento de produto, a gente tem o time de VM, o time de marketing, time de inteligência nos ajuda muito. Então, é muito importante a gente também ter insumos do time de inteligência para a gente também se nortear, né? Do histórico que a gente já teve e para onde a gente vai. Isso é bem legal. Que estuda o produto, né? O merchandising, que faz análise de giro. Então, de diretamente são essas áreas que estão sempre conectadas, né? A gente tem muita troca. Então, desde o momento que a equipe de estilo começa a desenvolver aquela coleção, eles viajam, pesquisam, reforçam tudo que eles estão desenvolvendo, voltam. Aí a gente tem essa reunião, né, que a gente entende um pouco mais de como isso está sendo desenvolvido. E aí, em paralelo, a gente já começa a pensar junto com o time. Então, é uma troca diária de ideias ali, de tudo que está acontecendo no mercado. Mas eu costumo falar, todo mundo faz isso, teoricamente, no varejo de moda, né? Tem a equipe que vai para pesquisa, tem a equipe que desenvolve. Mas quando a gente traz todo esse peso para dentro e olha o que a marca quer, de fato, colocar para fora, Perfeito. É o que faz diferença, né? Então, não adianta a gente sair pesquisando, desenvolver e colocar uma campanha no ar e o VM ali Perfeito. Estar bonito no ponto de venda. A gente tem que, de fato, conectar toda essa informação com o que a gente quer como marca, o que a gente quer como essência de marca. Então, a gente tenta traduzir a informação do mercado e a informação de inteligência para a personalidade, e aí sim a gente comunicar a nossa cliente do que a gente realmente quer como marca e como que a gente quer vender esses produtos que chegam da coleção. E é legal para quem está nos acompanhando, porque a gente vê muito só o resultado final, né? A gente está falando um pouco aqui, né? Pô, aquela loja, olha só, deu aquela mudança de visual, mas a gente acha que aquele projeto basicamente é físico, né? Sim. Que você só escolhe o tipo de mobília, de fachada, disposição, de layout, e o quanto tem
de estudo, de análise, de conexão, de olhar, né, para quem eu sou, né, para que eu quero parecer, né, quem eu quero transmitir, e depois tangibilizar tudo isso. Então é um processo ali técnico, analítico, né, também de criatividade, mas de muita análise, né, de muitas informações. Né? É uma intensidade enorme. E dentro do VM, a gente já teve uma época que a gente trabalhava mais com a estética, né? Há um tempo atrás já. Mas agora a gente trabalha muito com performance também, né? Nosso trabalho é muito pautado em unir a estética com a performance. Tem um trabalho muito intenso por trás disso, analítico mesmo, dentro de um sistema de BI, onde a gente traz semanalmente a visão de quantificação de todos os produtos da loja, né? Então, a gente traz ali como foi a performance da vitrine e de todos os itens de planograma que a gente trabalhou naquela semana para a gente conseguir agir mais rapidamente, se necessário for. Mas é um trabalho muito intenso, né? Que a gente faz isso também concomitante ao time de inteligência, como a Flávia já citou, que é o time que analisa ali o giro do produto, e a gente lança semanalmente todas as estratégias semanais de VM. Então, é um trabalho de criação, ou seja, de criatividade, quando a gente reúne os times, né, de marketing e VM num brainstorming, onde a gente consegue construir ideias, né, trazer algumas visões, visões mesmo de para que caminho a gente vai seguir, porque tem infinitas possibilidades. Mas como a Flávia falou, a gente tem os pilares traçados de onde a gente quer ir como marca. E aí a gente começa a tangibilizar isso através de construções em 3D, SketchUp. São vários os programas com pessoas muito especializadas, muito competentes para traduzir esses anseios, né, de ideias na estética do que a gente vai colocar nessa campanha, qual é o storytelling que a gente vai contar agora, para depois, lá no futuro, no sellout, a gente conseguir medir esse resultado, né, através dos nossos dados de quantificação. É um trabalho incrível. Eu vejo que é um equilíbrio entre criatividade e performance, né? Então, ser só criativo também não dá. Então, tem que ter também um objetivo na performance, né? Então, as campanhas, por exemplo, que a gente coloca no ar e que aí o desenvolvimento do VM lá na ponta tem que conversar igual, né? Então, colocar a cliente em todos os pontos de contato ali para ela entender a mesma história, né? Então, a criatividade entra muito com base nisso, e aí a performance chega no ponto de venda para realmente contar essa história e fazer vender. E como que você falou um pouco pra gente aqui de cliente, né? Olhar o cliente lá. Sim. E a cada episódio aqui, né, a gente traz essa discussão, e se a gente olhar para a internet ou qualquer evento que a gente for do segmento, o perfil do consumidor mudou. Então, assim, faz 30 anos que está mudando, né? Eu participo já, então ele sempre está mudando e acho que sempre vai mudar. Sim. Talvez ali tenha uma dinâmica, uma velocidade, claro, que a internet, ela puxa muito. Mas fala pra gente, assim, como que vocês olham para isso? Porque eu imagino, assim, são projetos, né, intensos, que tem uma análise, um estudo, mas eu tenho que também ter aquele componente de olhar para a dinâmica, né, para ser... não modular de mobília, né? Mas flexível, Sim. Né? Para acompanhar as estratégias ali que eu tenho. Quando a gente acerta um perfil ali, principalmente de produto, de perfil a persona ali do cliente. Como vocês olham hoje para o cliente, para o consumidor, né? E o desafio que tá mudando muito mesmo, muda muito rápido, né? O comportamento de compras impacta, né, nessa construção ali de identidade, né, de vocês. Como que vocês olham para isso lá internamente na Santa Lola? E a opinião de vocês, claro. Sim. Eu acho que o cliente, a gente sempre vai ter cliente novo, né? Então, tem as novas gerações, tem as gerações mais antigas. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Como que a gente, como marca, se mantém relevante, mesmo trazendo novas gerações. E a gente, sempre que trabalha para oferecer isso para nossa cliente, a gente pensa nesses perfis de mulheres, né? Então,
eu vou atender esse perfil de mulher, eu vou atender esse outro perfil de mulher, que gerações que eu estou atendendo como marca. É um desafio muito grande, porque é amplo, né? Então, eu atender a cliente de 20 anos até a cliente de 50 anos é uma dificuldade de você realmente colocar isso para fora. Mas quando a gente divide em grupos de persona e você consegue conversar com cada uma delas e elas se identificarem ali, seja por produto ou por campanha ou alguma linguagem da comunicação, aí a gente consegue atrair olhares de todos esses perfis de mulheres para a marca. Então, eu acho que hoje na Santa Lola a gente consegue, né, trazer um pouco desses perfis diferentes, de mulheres diferentes, porque a gente realmente tenta comunicar dentro de cada nicho de mulher, né? Então, é essa mulher mais jovem, é essa mulher mais madura, a gente tem aquele produto para a mulher mais jovem, então com ela a gente comunica de uma certa maneira, com a mulher mais madura a gente comunica de uma outra maneira, mas sempre dentro dessa mesma personalidade, né? Então a Santa Lola tem uma personalidade, então ela consegue comunicar e conversar com mulheres diferentes, mas sempre mostrando quem ela é, sabe? Então gera identificação, né? Sim, essa pluralidade a gente consegue atender também dentro do espaço físico, né? Então as nossas análises já direcionam um pouco o comportamento dessa consumidora, né? O comportamento eu acho que vem mudando, sim, porque a gente tem hoje uma jornada mais omnichannel, né? Então a gente tem uma cliente que ela pesquisa mais sobre o produto, né? Ela vai para as mídias, ela trafega um pouco pesquisando, né, em vários canais de comunicação, mas quando a gente chega na loja física, a gente consegue atender essa consumidora nessa pluralidade toda. Então, a gente separa a loja, digamos assim, por lifestyles, né? Então, tem a cliente mais clássica, tem a cliente mais esportiva, tem a cliente que busca moda, tem a cliente mais jovem, tem a cliente que trabalha, né? Então, essa pluralidade a gente atende. Mas eu noto que o comportamento vem mudando, né? Não estou falando do básico bem feito, não misturando os canais, mas a gente tem uma cliente mais informada, né? Que pesquisa mais, que ela hoje complementa a sua jornada, ela pode começar no digital, vem para o físico, vai para o digital. Então, a cliente está aprendendo a consumir dessa maneira e agora também, até nessa jornada de um sapato que ela gosta de vestir, provar, ver como que fica o look dela na loja, mas isso é bem interessante. Então, eu acho que vem mudando, sim, principalmente depois da pandemia, isso foi uma realidade. Quando as nossas lojas fecharam, a gente continua atendendo essas clientes, né, mesmo no digital. Então, é um caminho que a gente percorre, sim. E é interessante quando a gente começa a falar sobre isso, né? E às vezes traz até aquela aflição, né? A gente conversa muito com muitos gestores, não, porque está mudando a forma de consumir, está mudando o perfil do consumidor, está mudando, enfim, está tudo mudando, né? E é interessante quando a gente faz aquele exercício de olhar um pouco para dentro, a gente pensa que a gente está mudando também, sim, como gestor, né? Como expectativa que a gente tem de resultado. Então toda essa mudança, acho que é inevitável. Claro, a pandemia ela potencializou demais, né? Se a gente pega hoje rede social, né? Principalmente o digital, né? Principalmente o digital, os influenciadores. Então, e aí uma pergunta assim, também curiosidade, né? Talvez seja de vocês também que estão nos acompanhando aí em casa. Quando a gente constrói uma marca, a gente tem toda essa preocupação, né? De quem eu sou, como eu vou me comunicar. Sim. E como está esse universo hoje de influenciadores, né? Que a gente está percebendo assim, pessoas com audiências fantásticas, assim, números muito grandes. E qual é esse desafio? Porque, claro, tem toda uma profissionalização disso, né? Uma estrutura. Mas como é entregar, muitas vezes, né? Esse desafio de entregar a marca, a comunicação, né, nesse marketing de influência? Como que vocês lidam, principalmente talvez ali, né, Flávia, como que você olha para isso? Quais são os cuidados e as preocupações que tem que ter ali para que isso aconteça de uma forma bem fluida e bem alinhada com a marca? Sim, eu acho que isso é desafiador, né? Porque a influência hoje ela é muito viva
Então, acho que o que a gente consegue ter mais controle, assim, do que realmente a gente quer porque são nossas porta-vozes, né? Então, a gente tenta trazer mulheres que realmente tenham muita sinergia com a marca. Então, se a gente entende que o perfil daquela mulher influenciadora tem sinergia com a marca, isso acaba fluindo muito bem. Quando a gente traz uma pessoa, ou por número, né? Eu acho que tem esses erros aí do digital. Se a gente traz uma pessoa pelo número alto que ela alcança, ou pelo número de seguidor que hoje já não é mais tão relevante, aí sim a gente acaba tendo resultados mais difíceis, assim. Agora, quando você pega o perfil dessa mulher, que está alinhado ao perfil da marca, que tem fala a mesma língua, e não importa se ela tem muito ou pouco seguidor, o resultado vem. Então, a gente vem a cada semestre, né? A gente tem um time de meninas que trabalham em parceria com a gente, e a gente nota muito isso, assim, acho que é sinergia realmente de um time de influenciadoras que tem a ver com a marca. Se não for isso, eu acho que aí os resultados começam a ficar mais deslizantes, assim. E é mais uma questão mesmo de qualificação, né? De ter qualidade, né? Você acertar qualidade ali... de conteúdo. De conteúdo do que realmente quantidade ali, que acaba... O risco também é maior, né? Porque daí essa pessoa geralmente com um grande número de seguidores navega, né, em várias frentes. Sim. Ali, a exposição dela é muito maior. Sim. E às vezes aquela frase dita, talvez mal colocada ali, acaba trazendo aí um prejuízo para a marca, né? É um risco que a gente corre, mas é por isso que eu acho que a base principal estamos alinhados, né, como marcas, assim, porque é uma colaboração, né? Então, eu entrego a minha marca, né, para ela dar o olhar dela, porque é isso também, a gente, quando traz uma influenciadora, ela tem que ter o olhar dela de marca também, como ela coloca isso para fora. Então, é um trabalho colaborativo, né? Então, como que ela traz esse ponto de vista dela para dentro da Santa Lola, e então essa sinergia precisa estar muito conectada. Então, a gente tem esse cuidado de realmente montar aí um time de parceiras que tenham tudo a ver. Boa. Indo um pouco agora para a linha de produtos, né, que acho que é um pilar importante ali para vocês. Sim. Como que é a atuação de vocês ali, o dia a dia de vocês, né? A Andrea estava falando um pouco para a gente, tem todo o time, né, de criação, de estilo, né? E aí, obviamente, o produto também tem que transmitir, né, essa identidade, né, da marca. Você tem que estar preparando ali, né, onde que esse produto vai brilhar ali dentro, né, da loja, todo o espaço, toda estratégia de posicionamento e tal. Como é o dia a dia de vocês com relação ao produto? Porque se olha muito para o produto, né? Sim. Me dá a impressão assim que na hora que sai a coleção, a empresa vira para produto e fica ali, né, acompanhando ali de minuto em minuto ali a performance para entender como que é a ligação de vocês ali com o produto realmente, com 100%, o final. né, Dé? Como que é esse dia a dia? A gente olha para o produto o tempo inteiro. Por isso que a conexão com a equipe de estilo é muito importante, né? Então, ele nasce, a gente já está acompanhando como que ele vem pra gente, né? Então, antes mesmo de chegar no showroom, para a Andrea fazer um showroom ali espetacular, dar o show no showroom, a conexão é 100%. A gente tem que estar ligado o tempo inteiro com o produto, desde quando ele nasce até ele chegar realmente na ponta, né, Dé? Eu recordo um fato interessante. Quando eu entrei na Santa Lola, eu tô há 6 anos, quase 6 anos, o primeiro showroom que eu montei, falei, nossa, uau, sabe? Eu sempre tive mania de sapato, para te ser sincera, né? Então, quando eu vi aquele showroom, eu falei, meu Deus, produtos autorais, lindíssimos, né? E o produto vai chegando, a gente vai vendo ele ali no armazenamento, né? Esperando ser colocado ali, de fato, para edição. Aí a gente já vai pegando, já vai lendo, nossa, eu amei esse, eu amei aquele. Então, tem muito essa questão de muita proximidade com o produto, né? Desde quando e a nasce. gente tá o tempo inteiro, desde quando nasce, e eu diria para você que a gente tem o produto assim, sell-in e sell-out em simultâneo, né?
porque a gente está lançando um selinho agora para o franqueado, onde a gente acabou de montar um showroom maravilhoso, belíssimo, que a gente está ali apostando as nossas fichas em todo esse repertório de produtos novos de inverno já. E, ao mesmo tempo, a gente está com a outra mão ali no sellout, vendendo produto agora na loja também, entendendo, né, a repercussão, o comportamento de consumo, quais são os itens que estão fazendo mais sentido, que o cliente está querendo levar naquele momento. Então, a gente fica o tempo inteiro ali entre sell-in e sellout, fora a nossa paixão pessoal também pelo produto, né? Os produtos da Santa Lula são muito bem cuidados, são muito bem estruturados. Os sócios têm um trabalho muito focado ali na qualidade do produto, na entrega que a gente faz. É muito sério, né? Com relação à qualidade do produto. Sim. Todo o acompanhamento das fases, né? Que cada item que sai ali de um fornecedor, de cada item que a gente entrega, é muito bonito de ver. Será que o Alex sabe o tamanho do processo para fazer um sapato? Faça a pergunta para ele, Não, então. Responda agora. Quantas etapas? Agora a gente tá eu tenho uma boa pergunta aí. Me fala um pouco sobre o processo. Vamos aproveitar. Nessa convenção, né, que a gente acabou de realizar agora com os franqueados, que já era uma convenção do Inverno 26. Então, isso que a Déia falou, a gente trabalha sell-in, sell-out simultâneo, né? A gente trouxe muito sobre isso, né? O quanto que o processo do sapato, ele é manual, né? O tamanho desse processo. É um processo incrível. Quando você entra numa fábrica de sapato, assim, você sai de lá muito encantada, porque é um processo muito manual, longo. Então, um Scarpan, que é o nosso Scarpan queridinho, que Scarpan é o nosso One. número 1, assim, é o nosso Scarpan One, que está lá desde de quando a Santa Lola lançou. Ele Olha que passa legal. por 141 processos, etapas. 141? Exatamente. Você acredita nisso? Cara, 141 processos. São muitas mãos, né? Ainda é muito manual, apesar de ter a máquina, né, que ajuda nesse processo, mas o sapato, ele ainda é bastante manual, assim. Então, a produção de cada um, e a gente tem uma coleção grande, né, bem extensa, assim, quando a gente para olhar cada preguinho, cada cola, cada corte, cada salto, é muito especial, assim, sabe? Então, a gente tem um carinho enorme, assim, por cada produto que entra no showroom, desde o momento que ele nasce no desenho lá com a equipe de estilo, até esse processo de fábrica mesmo, e aí quando chega no ponto de venda, quando tem o encantamento, sabe? Da cliente olhar para aquele produto e ele levar aquele produto para casa, e a gente olha para todo mundo dos pés, porque a gente começa olhando para o pé, né? A gente brinca. A gente sempre começa olhando Olhando Pelo pelos pé, pés, né? né? É normal. Faz todo sentido. Né? E aí é muito encantador, assim. Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer um processo de perto do sapato é muito, muito encantador. A gente estava falando aqui há pouco, né? Os bastidores que vocês vieram de uma convenção aí agora recente e tal. E acho que é legal, né, quando vocês até evidenciam isso para o próprio franqueado ali, para entender todo esse processo. Eu queria Sim. falar um pouco disso também, do papel do franqueado. Uhum. Porque talvez ele, antes até mesmo do cliente ser impactado, tem que acontecer um impacto no franqueado. Vocês, Sim. de mais de 300 lojas, aí a maioria, né, esmagadora de franqueados. Uhum. Então, pessoas ali, parceiras estratégicas de vocês, que vocês também têm que replicar, né, essa identidade, replicar esse posicionamento, replicar essa ambientalização. Como que é isso, né? Como que é lidar dia a dia com isso? Uhum. Claro, existem, obviamente, vários interesses por trás, né, desse relacionamento, dessa parceria, Uhum. mas na visão de vocês ali, que tem, cara, eu preciso que esse franqueado ele entenda, né, o que eu quero transmitir, como eu quero transmitir. Como que vocês tocam isso no dia a dia? É só na convenção? Tem muito trabalho no dia seguinte da Tem convenção? um trabalho diário com os nossos franqueados, Muito bom. né? Então, acho que falando ali um pouquinho do marketing, a gente tem uma frente dedicada ao franqueado. Então, a gente tem alguns canais de comunicação com o franqueado, né? Então, desde um portal exclusivo para eles, a gente tem uma comunidade agora conectada com eles, a gente tem lives programadas também, uma vez por mês a gente se conecta com todos eles.
Então, a gente tem uma frente na área de marketing de atendimento diário ao nosso franqueado. Então, todos os insumos de comunicação que a gente sobe para eles nesse portal especial, com base nisso, a gente tem esse atendimento ao franqueado. Então, para justamente atender um pouco mais de forma personalizada mesmo, né? Porque é isso, a gente tem loja em todo o Brasil. Então, tem também necessidades muito peculiares de cada estado. Então, ele tem a oportunidade de, com base na necessidade que ele tem naquele momento localmente, a gente conseguir atender também esse franqueado com coisas mais personalizadas, materiais. E o VM também tem uma frente, né, que cuida muito de cada loja individualizada, né? Sim, dentre o meu time de VM, nosso primeiro cliente, na verdade, é o franqueado, né? Então, essa conscientização de todo um time que trabalha em prol deve ser feita. Então, isso para mim é uma premissa número 1, assim, entender bem o franqueado, que ele está diretamente relacionado com a operação da loja que entrega o valor para o consumidor final. Então, o time de VM, ele tem uma pessoa do atendimento para o franqueado e a gente desdobra o trabalho de VM em vários processos também para a gente conseguir cercar e municiar esse franqueado de materiais que façam sentido para ele conseguir rodar a operação dele da melhor maneira. Então, como a Flávia falou, a gente tem uma live todo mês onde a gente traz resultados do que aconteceu, né, o histórico, e a gente traz também, a gente leva as informações futuras. Isso é o primeiro ponto de alinhamento. Depois disso, toda semana, a gente informa através dos guias e estratégias semanais como a gente vai conduzir a loja, quais serão as estratégias de produto daquela semana. E a gente tem uma ferramenta também digital que a gente insere ali os documentos de VM para a gente conseguir fazer esse alinhamento. Quando um assunto mais complexo, a gente traduz em vídeo, porque a gente entendeu que a conexão, né, complexo e longo, a gente resume em vídeo para a gente conseguir levar a informação mais rápida, mais efetiva. Mas são canais de comunicação diário. Eu também falo bastante com o franqueado, né, pessoalmente, e o time também vai às lojas para conseguir entender um pouco se há um processo de dúvida, a gente consegue sanar mais rapidamente. Tem outro público muito importante para a gente, que são os consultores comerciais, né? Sim. O time comercial ajuda muito. O time comercial, ele está ali, né, entre a ponte da franquia e franqueadora. Então, a gente procura fazer um alinhamento com o time comercial também, para que a gente consiga ter uma relação mais fluida e melhor na ponta, né? Então, não adianta a gente fazer um material e achar que está todo mundo entendendo na ponta. Eu sou muito dessa opinião, né? Da gente ir um pouco além e falar, não, a gente tem que criticar o nosso material e que aquilo faça sentido de fato. Porque o VM não é tão simples assim, né? Então, como você traduz uma estética através de técnicas, através de um planograma, através de uma personalização franquia a franquia, de uma compra e de projetos distintos. Então, são variáveis ali que a gente tem à frente para lidar e transformar isso tudo numa realidade palpável para o franqueado aplicar. A gente consegue, a gente vem conseguindo fazer isso, né? Legal. Quando a gente fala de branding e VM, é só para rede grande? Não. Ou qualquer loja? Não. Claro, tô brincando aqui. Agora, pra galera que tá nos acompanhando, vamos olhar um pouco para esse pessoal, talvez que tá lá, o cara tem uma loja, 2, 5 lojas lá, batalhando dia a dia. Que olhar você indicaria para esse pessoal que eles deveriam ter, né, para colocar elementos ali? Claro, né, estamos aqui de frente com 2 profissionais, especialistas, né, e lá na ponta às vezes a gente não tem esse especialista, né, quando a gente fala desse perfil, desse público menor, né, obviamente tem profissionais terceiros que acabam apoiando, mas se a gente falasse assim para essa galera, o que você deve olhar, né, principalmente, né, se você nunca olhou para isso, para branding, né, para identidade ou para VM, quais dicas vocês dariam para esse pessoal que está talvez lá com uma estrutura ou com um porte menor ali de loja? Acho que o branding, ele tem essa questão de acharem que é só para grandes empresas. Não é, né? Eu acho que é o convite, né, de realmente você mostrar
para o mundo quem você é, então não importa se é uma grande empresa, se é uma média ou se é uma microempresa, o importante é que você realmente tenha essa força de imagem, né? Porque ela é vendedora, não adianta. Quando você tem uma força de imagem, quando você tem consistência na sua linguagem, no que você quer realmente colocar como empresa, porque antes do branding tem um negócio, né? Então, o branding, ele impulsiona o negócio, né? Então, ele é extremamente importante para qualquer tamanho de negócio. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco da cabeça de que o branding é só para grandes empresas ou para empresas com investimentos altos, né, financeiramente falando. E não é, na verdade, hoje a gente consegue trabalhar muito esse convite de marca para todos os negócios. Então, eu realmente, eu gosto, é um assunto que eu gosto muito de falar. Então, o branding realmente é para todo tipo de negócio, porque hoje a marca, ela impulsiona negócios, né? E eu acho que o VM, quando a gente fala de PDV também, é outro lugar que impulsiona o negócio, porque tudo isso, no fim, a gente olha para a venda também, né? Por mais que o branding ele seja com esse olhar mais criativo, convidativo, né? E é o encantamento que a gente quer gerar na ponta, no fim, é o encantamento que traz esse cliente e a gente acaba convertendo. Então, ele é para todos os tamanhos e todos os negócios. É só a gente olhar com carinho para ele. E é interessante porque, às vezes, a gente tem a oportunidade de conversar com empreendedores em eventos, enfim, e às vezes o cliente, o lojista lá, ele vê nosso portfólio de cliente, e aí ele vê que, poxa, você conhece o pessoal de VM lá da loja, porque eu estou pensando em fazer uma loja muito parecida. Uhum, e aí a gente tem nas oportunidades, a gente conversa, olha, para chegar naquilo, teve toda uma análise e um estudo, sim, né? Será que é o mesmo caminho da tua loja? E o branding também é muito disso, né? Desse desafio de você olhar para dentro e talvez isso, né, para quem talvez tem um tamanho de loja menor, ele traga muito mais resultado do que você simplesmente olhar para o mercado, simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V e joga para dentro, né? Não é isso, não é realmente isso que você falou, você tem que olhar para dentro, né? Então, isso que a gente falou antes, a Santa Lola, ela tem os pilares, ela tem o propósito, né, de transformar, né, o mundo da moda através dos nossos sapatos, ele transforma a vida das pessoas, de mulheres. Então, a gente realmente tem uma marca muito plural, porque esse é o nosso propósito, né? De realmente atender a muitos estilos diferentes de mulheres, de todas as idades. Então, olhar para realmente dentro de casa, para sua alma um pouco, e dizer o que eu quero com a minha marca, onde eu quero chegar, com quem eu quero conversar, né? Como que eu quero que as pessoas pensem de mim. Então, realmente você ter um pouco dessa análise do que eu quero colocar para fora nesse mundo. Então, hoje, pensando na Santa Lola como marca de exemplo, é isso. A gente tem o propósito, os pilares, e a gente sempre se guia por isso. Então, toda vez que a gente vai lançar uma nova campanha, a gente olha para dentro e fala, estamos conversando com essas mulheres, estamos, né, convertendo isso para o que a gente quer que realmente lembrem da gente. Então, é sempre olhar para dentro antes de colocar, antes de fazer o copiar e colar. Sim. Ali, a gente tem que olhar e ser um pouco mais autêntico, vamos dizer assim. E o VM vem muito nessa esteira junto do que a Flávia falou, né? Primeiro, o branding, ele é individualizado em cada marca, né? A personalidade de cada marca, de cada ponto de venda, ele é muito único. E não adianta fazer o Ctrl+C, Ctrl+V de fato, né? E eu venho de uma época que a gente tinha que cria técnicas e cria manuais e guias. E eu falei, meu Deus, mas como assim eu vou criar do nada? Mas foi esse percurso de pesquisa, de estudo, de muito erro, sim, que a gente acaba aprendendo e conduzindo para um olhar mais de marca, dos anseios, de tangibilizar o que a marca tem para oferecer, tem para mostrar para o seu consumidor, né? Então, é muito personalizado de fato e é um trabalho ali que você tem que se dedicar ao aprendizado. Eu sempre falo isso. A gente nunca para de estudar, né, Flá? Não. A gente tem que estudar. O varejo exige que a gente se informe, que a gente estude e que a gente leve isso muito a sério, porque o varejo não tá para brincadeira, né? No final do dia, a gente entrega resultado sim,
Então, a gente trabalha com a estética, a performance, a gente entrega resultado e a gente constrói com muita responsabilidade uma marca, né? Então, a gente está até aculturado já nesse processo, né? Quando a gente vai para o brainstorming, esse jeitão da gente fazer, né? É muito aculturado de entender as referências, né? E seguir os princípios que nos norteiam. Isso é fundamental, a gente precisa estudar sim. E quem estiver começando, tem cursos aí de visual merchandising, né? Hoje em dia tem, o Instagram também oferece muitas imagens, muita informação. A gente tem que curar essa informação para ver o que faz sentido para cada marca, né? Mas a gente precisa estudar e se dedicar. Falando um pouco pegando esse gancho de estudo, que concordo 200%, né? A gente acaba defendendo muito essa bandeira, né, do varejo em si como um todo, olhar, né, para essa profissionalização, independentemente do seu porte, e não é porque você é grande, é porque você é extremamente tá ali extremamente estruturado, né? A gente vê muitos negócios que realmente, apesar do tamanho, fala, caramba, como tá de pé, né? E gente pequena que também consegue fazer um trabalho muito bacana, então não necessariamente é uma verdade, o fato se é grande, é organizado, né? Mas tem um ponto que eu acho que você tocou no assunto, que é o estudar, né? De você olhar um pouco e criar até uma metodologia para isso, porque a gente vive numa era da informação. E a gente estava tendo esses dias atrás um debate sobre isso, né? Quase que meio que filosófico falando sobre isso, porque a gente é impactado a todo momento por informação, né? O celular, ele bombardeia a gente vive de cortes e vive de trechos ali, de informações fracionadas, e dá uma sensação de que a gente está aprendendo alguma coisa, e às vezes a gente não está aprendendo nada. Só passa. Né? A gente só está, né, colocando o pezinho assim, não mergulhando de fato no conhecimento. Quando a gente fala na área de vocês, como vocês enxergam essa questão da tendência? Porque olhar para a tendência passa muito num processo também de estudo, de análise. Mas na visão, né, vamos lá, quando a gente pega de VM, você acredita que nos próximos anos muita coisa vai mudar, né? Algo que se fala muito, por exemplo, do marketing sensorial, cada vez mais se explorar isso, né, os sentidos ali. Enfim, como que vocês olham, né, para a tendência hoje, tanto de VM, de marca? Acho que essa marca realmente que comunica, que olha, transmite identidade, né? O posicionamento ali do físico também consegue tangibilizar isso. Como que vocês olham para a tendência nos próximos anos dentro dessas áreas? Eu acredito que sim, está mudando, né? A gente oferece hoje uma proximidade muito maior de marca no ponto físico, né? Sobre a experiência do cliente, isso é algo concreto, né? Principalmente no público mais jovem, eles esperam isso, né? Hoje, de maneira geral, os clientes já esperam que a loja esteja preparada para ele. Ele já sabe que existe uma ciência por trás. Ele já sabe disso. Então, quando ele vai numa loja, ele tem essa expectativa. E aí, como rede de franquias, eu entendo que a gente tem esse varejo experiencial, onde com as nossas flagships a gente consegue exponenciar isso, né? Trazendo cenografias especiais, trazendo a experiência quando a Flávia traz as influenciadoras ou traz um petit comité ali dentro para a gente tratar o cliente, chamar os clientes da loja, para exponenciar a marca. E a gente tem lojas também transacionais, né? Que é o nosso varejo de rede de franquias. Então, a gente trabalha com essas duas vertentes o tempo inteiro. Mas o cliente hoje, ele busca experiência sim. Ele já sabe que a gente vai entregar um nível, né, de qualidade maior para ele nesse quesito. Então, eu acho que é algo sem volta. E eu diria mais, que a depender da regional que a gente faz, né, a gente tem um Brasil muito grande. A gente poderia, num passo futuro, já trazer mais regionalização ainda para os nossos consumidores, né? Então, para mim, isso é estar mais próximo do cliente, entregando cada vez melhor esse nível de produto, de experiência, de atendimento para ele.
para fazer sentido. E é um grande desafio, né, André? É um Porque você grande fala assim, desafio. sul, né, com uma característica, norte, completamente diferente, Sim. né? E você replicar modelos, às vezes entender a mensagem ela tem que ser a mesma, né? O objetivo da mensagem é a mesma, mas a forma de comunicar Um pouquinho pode ser que diferente. muda devido à regionalização, né? Esse é um desafio de um Brasil que é um país continental, né? Acho que esse é o maior desafio, né, de Sim, tudo isso, dos assim, de nossos todos desafios. esses processos que a gente tem, enfim, criativos ou de performance. O mais difícil de tudo é isso, o tamanho do Brasil e como que a gente fala a mesma língua com todo mundo e como que as pessoas que estão na ponta, que é a nossa cliente, recebem essa informação, né, de uma maneira sem perder a identidade, sem perder, né, o que a gente quer dizer. Então, esse é o maior desafio hoje. Então, por isso que a gente tem colocado muito a experiência de marca e do cliente na frente, né? Então, a gente estava conversando sobre isso, né? Acho que a gente já passou por um tempo onde o PDV era um lugar de compra e venda, né? Então, esse lugar já não existe mais. Então, todos os pontos de contato que a gente tem com a cliente, ele precisa gerar algum tipo de experiência positiva, né? Então, eu entro no Instagram, eu entro no TikTok, que são perfis também de clientes diferentes, de consumos diferentes, né? Então, hoje, por exemplo, o que eu coloco de conteúdo no Instagram não é o mesmo conteúdo do TikTok. Uhum. Então, eu tenho que gerar essa experiência diferente para cliente se identificar e se conectar, né, com a minha marca. Então, cada ponto de contato gera um tipo de experiência diferente. E eu acho que é por isso que a gente se desafia o tempo todo em como trazer essa tradução para o Brasil inteiro, né? Então, através de alguns canais. Então, todos os pontos de experiência, que é o digital, que é o ponto de venda, que é o boca a boca, né? Que acho que hoje, como você disse, com tanta informação na internet, a Andrea falou para mim que ela foi em algum lugar que teve uma super experiência, que um produto é incrível, por que eu não vou também experimentar isso, né? Então, eu acho que isso está bem valorizado hoje na era digital, assim, de como que as indicações são importantes. Então, cada canal tem a sua importância hoje. Então, a experiência, hoje a gente está olhando muito para isso. Legal. E fala pra gente, assim, vocês, ao longo desse bate-papo, né, vocês falaram muito sobre performance, né? E eu acho super interessante para quem está nos acompanhando, porque quando a gente fala de branding, quando a gente fala de VM, lá, claro que tem todo um lado aspiracional, Sim. tem um lado criativo, né, que é extremamente importante. Tem a tangibilização disso lá, os desafios, né, com os fornecedores, tá? Enfim, tudo isso faz parte do dia a dia. Mas tem um compromisso com a companhia com resultado, né? E a gente está falando, cara, quem performa, não performa, o impacto, né, de um VM, de uma mudança de VM, de um rebranding em resultado ali da companhia. Como que é esse dia a dia para vocês, né? E quando a gente fala de performance e resultado, a gente tá falando de venda lá na ponta, tá? Isso aí. É um nome bonitinho de performance, mas é venda, tem que estar lá, tem que passar lá no sellout lá e finalizar essa venda. Sim. Então, para vocês que são áreas estratégicas, claro que, né, conectadas aí com a performance, como que é esse dia a dia também com as outras áreas, né? E como é esse entendimento para vocês, né? Obviamente tem todo o DNA de vocês criativo e tal, mas tem essa responsabilidade, né, do negócio que é com performance, que é com resultado. Como Sim. que vocês lidam com isso no dia a dia, né? Quando a gente fala de criatividade e performance, isso é desde o nascimento de uma campanha, né? Então, como eu disse, quando o produto nasce lá no estilo, a gente já começa a pensar em como trazer essa linguagem da tendência, enfim, de como que a gente vai trazer aquela coleção, né, para o público. E é sempre pensando em como aquele produto vai encantar a cliente no final, né? Então, por mais que tenha esse lado criativo, que tenha, né, todo esse encantamento, né, mais das campanhas, do marketing, a gente olha em paralelo o tempo inteiro para o ponto de venda, em como que aquele produto e aquela informação vai chegar e encantar a cliente para ela levar aquele produto. E aí é isso que entra a conexão marketing VM o tempo todo, né? Então, é o momento que a gente se reúne, né, e fala como que a gente vai colocar isso para rodar.
E como que a gente vai encantar a nossa cliente desde o momento que eu trago uma imagem para ela, ela se encanta e vai para a loja comprar aquele produto. Legal. É o tempo todo pensando em performance e resultado. Além da gente conectar muito com o marketing sobre estratégias para o ponto, a gente fala ponto de experiência hoje, né? O PDE, ou PDE. Legal. Mas dentro do Visual Merchandising, como eu falei antes, a gente tem um relatório dentro do BI, onde a gente consegue mensurar o resultado semanal. Então, toda venda semanalmente analisada, a gente traça um ranking, né? Entende as partes todas, tudo que envolve, todos os produtos que estão na loja, a gente quantifica isso em valores percentuais e também os produtos da coleção vigente. Então, como foi a vitrine? Como que foi a performance desse planograma? Então, a gente desenha o planograma da loja e a gente coloca os percentuais de ranking dentro desse planograma para a gente analisar, né? E daí a gente traça as estratégias futuras da próxima semana. Além disso, a gente se reúne também com os outros times de digital, né? Então, CRM, o e-commerce, e a gente começa a estudar o produto, né? Junto Sim. da área de marketing. Então, a gente faz uma análise conjunta de oportunidades, né? Então, se o e-commerce está enfatizando algum item e notou que aquele produto, eles fazem muito teste AB, né? Que é mais fácil você fazer no e-commerce, é bem rápido isso. Aí a gente começa a levar esse know-how também para o ponto físico. Ou, se eu noto algum item que tenha tido relevância na semana junto ao giro, a gente também faz um match ali e o e-commerce começa a trabalhar também com esse produto. Então, o estudo do produto é fundamental, né? Então, por esse relatório de quantificação e giro, a gente consegue analisar a performance também dos produtos que foram divulgados em mídia, né? Então, a gente tem um arcabouço ali de estratégias e depois também a gente começa a analisar o mês, como foi o mês fechado. Como que foi nossa semana temática, quais foram os elementos que tiveram melhor performance, que fazem sentido, algumas estratégias para a gente replicar, outras a gente tira, né? O que não deu certo a gente elimina ou guarda para uma ação futura. Então a gente estuda muito produto. E sabe o que é legal? Assim, o VM ele tem ali indicadores do PDV, né? De como girou aquele produto na vitrine ou na área mais quente da loja. E dentro da área de marketing, a gente consegue ter essa mensuração a cada lançamento também, né? Então, por isso que é importante a gente sempre olhar para o produto, né? Claro, com criatividade e tudo, mas a gente consegue ver os pontos de pico também nos momentos de lançamento de campanha, né? Então, tudo isso atrelado, né, a esses canais 360, assim, que a gente fala, o VM tá com a campanha na ponta numa vitrine, é claro que o mix da vitrine é, às vezes, maior do que o que a gente colocou naquela campanha que está sendo lançada, mas a gente consegue mensurar toda a jornada da cliente, sabe? Então, a gente olha para o produto, a gente planeja aquela estratégia e aí a gente acompanha o quanto que, a partir do dia 1, que a gente lançou a campanha, entrou em vitrine, entrou no e-commerce, em todos os pontos de contato, o momento que teve ali os picos ali de audiência e de compra e de acessos. Então, a gente consegue mensurar e aí a gente consegue acompanhar esse resultado. É bem legal. E o quanto também é importante dizer que esse trabalho do marketing, do branding, né? O quanto a campanha joga esses clientes para um funil e ele vai indo para o e-commerce, ele vem para a loja física. Então, o quanto esse trabalho é importante também da gente conseguir sensibilizar, tocar ali os nossos consumidores e levá-los para os nossos canais de compra, né? Então, é fundamental. E essa troca é muito legal, porque se cada área trabalhasse individualmente, a gente não conseguiria entender muito essa jornada da cliente, né? Do momento que ela olhou para uma campanha, seja no digital ou em algum outro canal, o momento que ela foi para a loja ou que ela comprou no e-commerce. Então, isso é porque realmente existem as áreas muito conectadas e trocando todos os dias. Isso é muito importante, né? Porque se você fica com essa informação ilhada, você não tem nem aprendizado, né? Não. Como o André estava falando aqui, que talvez uma experiência no e-commerce acaba direcionando, né, no digital acaba direcionando a loja física, né? Ou pode ser o contrário, e tendo essa conexão, essa interação, ela acaba facilitando aí Facilita e gera resultado. Exatamente, Alex, que é o resultado. Eu diria também que tem alguns indicadores também que o comercial usa, o VM usa também, né?
Então, por exemplo, peças por atendimento. Então, é o PA. Esse é famoso, né? É famoso. O pessoal deve conhecer. Sim. Mas é um indicador muito importante, né? E o VM acompanha também esse indicador. Então, a gente treina o time de loja e cria gincanas e mais engraçadas e mais leves ali com o time, para a gente conseguir também orientar, direcionar, que o Visual Merchandising também é uma ferramenta potente para a gente ampliar as peças, né? A venda de peças em cada atendimento. Então, eu diria que esse é um indicador também muito sensível para o time de VM. Legal. Sabe que tem um indicador que a gente gosta muito? Você falou de PA aqui, e a gente gosta bastante de indicadores, principalmente por ser de software, né? Mas tem um indicador que a gente fala muito a todo momento, que é o PU, que é peças únicas. Então, vendas com uma peça só. Então, legal. ele contradiz um pouco o PA. É legal, porque imagina só, às vezes, eu dou esse exemplo aqui, né, pra galera que acompanha já me viu aqui dando várias vezes. Mas se você faz 4 vendas na loja, né, eu vou extrapolar aqui, mas uma venda com 9 itens, aí as outras 3 vendas você faz com um item só, então dá 9 mais 3, 12, dá um PA de 3. Pô, tá um PA legal, né, de 3. Mas 75% das vendas você fez com um item só. Então, a gente também traz essa experiência desses indicadores, né? O PA, que é PA, ticket médio, que a galera é bem familiarizada, mas a gente traz também esse componente do PU, que ele mostra daí muitas oportunidades. Ó, por mais que eu tenha um PA legal, mas talvez eu tenha aí a grande parte das vendas que eu estou fazendo com um item só. E talvez eu tenha um comportamento aí daquela mulher que vai comprar e já compra 3, 4, 5, 6, 7 peças e acaba levando o meu PA. Então olha só que interessante, né? A gente está aqui falando, né, sobre branding, a gente está falando sobre VM, a gente está falando sobre indicadores, né? Por isso que eu quis puxar, né, justamente esse assunto, né? Que no final do dia a gente está falando de resultados, de performance, e para qualquer empresa, né, uma empresa hoje, a não ser que seja uma ONG, mas está com um compromisso de resultado, de lucratividade, né, de gerar dinheiro para a operação. Então é bem legal trazer essa visão aqui, profissionais de destaque, que tem toda essa visão com dados, com resultados, com compromisso ali, né, de negócios dentro da loja. Muito bom. Olha só, o tempo passou, então a gente começa a chegar agora... A gente falou bastante. Eu já falei, quando a gente reúne aqui, né, falar sobre varejo, falar sobre os desafios, o papo sempre foi legal. Nessa reta final, eu costumo fazer uma pergunta aqui para todo mundo, né? Que é, se eu tivesse aqui uma varinha, né, te desse uma varinha mágica, né, que você tem o poder, né, de definir o varejo ideal, né? Então, eu queria ouvir vocês, daqui 5, 10 anos, né, sem limite de verba, budget liberado para gastar, até sem compromisso com o resultado, né? Mas na visão de vocês, se vocês pudessem criar um varejo, né, do jeito da Andréia, do jeito da Flávia, como seria esse varejo? Né? O que vocês gostariam de ver lá? Se vocês fossem consumir nesse varejo, como vocês gostariam que fosse esse varejo, né, na visão de vocês aí? E assim, não tem certo e errado. Aqui desafiadora é o jeitinho de vocês aí. O céu é o limite? O céu é o limite. Como seria, hein? E aí, o que vocês acham? Eu imagino mais tecnologia, assim, porque eu gosto. Legal. Eu imagino que eu gostaria de personalizar o meu produto. Né? Olha só, que legal. E olhar isso num sistema de tecnologia, entro num corredor, assim, que você vai ali, ó, cheio de luzes e vendo os produtos, né? Mas, apesar eu vejo também que o atendimento é um pilar, assim, para mim, muito importante. Legal. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ir à loja, ter um bom atendimento e a pessoa me oferecer coisas. Eu adoro isso. Que bacana. Porque eu me sinto ali ouvida, né, e valorizada. Então, quando a gente faz esses treinamentos, né, de time, a gente fala, gente, ofereça, não tenha um receio de oferecer para o cliente a gama de produtos que a gente tem dentro da nossa loja, que são incríveis. Então, não vai adicionando, vai oferecendo, né? Então, eu gostaria de ter um atendimento
um bom atendimento, mais uma loja tecnológica. Com um bom atendimento personalizado. Atendimento Legal. personalizado que eu pudesse construir talvez um produto mais especial com a minha cara. Acho que penso nisso. Legal. Eu vejo muito sobre isso também. Eu acho que a tecnologia não tem como a gente viver sem, né? Então eu acho que cada vez mais as lojas que trazem benefícios tecnológicos ajudam muito, né? Eu acho que é isso, a personalização, né? A forma como a gente é recebido dentro de uma loja. A IA está aí para todos usarem, estamos já também usando isso dentro do marketing, então isso tem dado muito apoio, né? Eu acho que a gente não tem essa questão que todo mundo diz de substituição, mas ela ajuda muito, ela apoia muito o time na produtividade, no dia a dia. Mas eu vejo também muito essa loja muito nova, moderna, mas eu não vejo um varejo sem pessoas. Então eu acho que isso precisa permanecer, porque o acolhimento de ter um atendimento, né, com pessoas, eu acho que ainda faz toda a diferença, assim. Eu acho muito frio você ainda entrar num lugar e não ter essa recepção, sabe, de pessoas olhando para você, conversando com você, te oferecendo ali produtos, sejam eles quais forem. Então, eu ainda acredito numa loja de pessoas. Ó, eu gostei demais da visão de vocês, porque vocês envolveram tecnologia, então eu fiquei feliz demais. Envolveram atendimento também. Sim. E uma das bandeiras que a gente defende muito aqui é que a tecnologia, ela acaba dando mais espaço para o humano ser humano. Né? Eu acho que esse é um grande diferencial, né? Esse atendimento que você falou, alguém olhando para mim, né? Alguém me percebendo dentro da loja, tentando entender o que eu estou buscando, né? Me ofertando ali produtos diferentes para resolver aquele meu problema. Então, a gente obviamente é um entusiasta da tecnologia, mas a gente tem muito pé no chão e fala assim, cara, a oportunidade que a gente tem com tecnologia é de poder deixar um varejo, deixar uma operação, tirar da frente aquilo que não tem valor. Quando você vai numa loja, o tempo que a pessoa perde, digitando, bipando, fazendo aqui, não sei o que tem lá, e o cliente ali meio que solto, em segundo plano, né? Quando a tecnologia ela vem facilitar, e aí sobra mais tempo para você ser gente, né? Sim. E atendimento é uma questão de gente, né? Lidando com gente. Acho que isso é fantástico. Então, super gostei aí da visão de vocês de varejo. Eu compraria essa ideia fácil aí e tal. Muito bom. Pessoal, olha só. Chegamos ao nosso fim. O pessoal tá aqui. Passou tão rápido. Acabou. 2 horas de Mas olha só, né, pô, foi muito bom. Primeiro, queria agradecer demais. Quero dar um espaço para vocês aqui, nesse momento, deixar uma mensagem, né? Muito bom ter profissionais, né, do calibre de vocês, com a experiência de vocês, da relevância de vocês. Então, deixa uma mensagem para a galera. Né? André ali, talvez direcionando talvez para um VM, né? Que provocação você traria, né, para esse pessoal que está nos acompanhando. E também a Flávia com a parte de brand e de marketing. Fique à vontade para deixar essa mensagem para o nosso público. Bom, eu diria que o varejo profissionaliza pessoas, né? Então, se dediquem, né? Se sua área de atuação é varejo de moda, estude, se dedique ao aprendizado. O senso estético no visual merchandising é muito importante, né? Então, você ter aquele know-how sobre coordenação de cores, materiais, mas é possível aprender, é possível se desenvolver. E se profissionalizar nisso, né? Porque hoje a gente precisa de pessoas. A gente está falando o tempo inteiro de tecnologia, mas a gente está falando sobre pessoas. Então, o varejo precisa de pessoas que se conectem, que se dediquem e que também levem inovação para a gente conseguir construir cada vez mais um varejo melhor, de mais qualidade, de mais conexão, de mais relacionamento. Acho que é isso. Legal. E Flávia? Como a minha loja dos sonhos tem que ter pessoas, eu defendo muito hoje o time de loja, porque é o time que é o porta-voz do que a gente quer realmente que chegue na ponta, né? Então, não adianta a gente criar uma campanha incrível, não adianta a gente criar um VM atrativo se o time de loja não está ali sendo nosso porta-voz, né? Como que isso
atravessa, né, todo esse processo até chegar na ponta. Então, a gente gosta muito de valorizar o time de loja, porque eles são extremamente importantes para realmente colocar a nossa voz, amplificar a nossa voz ali de marca, e eles fazem isso na ponta, no atendimento, no dia a dia. Então, realmente valorizar esse nosso time de loja, que faz toda a diferença. Sem eles, o nosso trabalho não estaria de pé até o momento, né? Achei perfeito o que a Flávia falou, endosso, concordo. Né? Uhum. Muito bom. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Quero agradecer demais. Pô, foi um bate-papo muito enriquecedor, trazendo visões aí diferentes, né? Então, quero agradecer a disponibilidade de vocês, as informações compartilhadas, também parabenizar aí todo o time da Santa Lola pela construção, né, dessa história aí de anos aí, e muito bacana mesmo o resultado que vocês estão tendo, e obrigado por compartilhar, né? A proposta desse podcast é isso, é gerar conexão, né, da gente compartilhar e sim ter um varejo melhor, mais profissional, né, com pessoas aí de destaque. Então, agradeço demais a generosidade de vocês estarem aqui com a gente, muito obrigado. E para você aí que está nos acompanhando, olha só, bate-papo legal, né? Então compartilha, manda aí para os amigos, aquele grupo que você tem aí, que com certeza vai gerar um engajamento bacana aqui pra gente, e comenta lá o que você achou ou o que você quer ver no próximo episódio, certo? Obrigada, Alex. Obrigada pelo convite. Muito Adorei. obrigada Muito mesmo. obrigado, Foi obrigado ótimo. a vocês. Valeu, galera que tá no apoio aqui, um abraço, até o próximo episódio, fique com Deus.